Libertação dos reféns torturados sob a mira do Hamas em Gaza, conforme acordo de paz, enfim aconteceu. 20 sobreviventes têm a oportunidade de recomeçar a vida. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber, que traz os detalhes. Diante da aliança fortalecida entre Estados Unidos e Israel, vale ressaltar que é apenas a virada da primeira página de um livro de terror. A soltura de terroristas como parte do plano de paz deixa o mundo em alerta. A gente vai reverberar, então, aqui, entender todos os detalhes com o nosso querido correspondente internacional, que já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a toda a nossa audiência. 13 de outubro de 2025, com certeza uma data que entra para a história, assim como histórico foi o discurso do presidente americano Donald Trump no Knesset, no parlamento de Israel. Mas antes disso, nós tivemos aí o andamento da primeira fase do Tratado de Paz entre Israel e Hamas, com a libertação dos 20 reféns que estavam vivos. Eles já foram para o hospital, já estão com a família. Esse reencontro, não é, dos reféns com seus familiares, como a direção gentilmente disponibiliza as imagens aí para nossa audiência. Outros, como eu disse, estão no hospital, né, passando por tratamento, e também 3 corpos de reféns que morreram durante o cativeiro com o grupo terrorista Hamas também foram devolvidos. Outros corpos devem ser devolvidos. Geisiane, como você bem dizia, um momento importante, mas que não vem só com boas notícias. Neste domingo, o Hamas executou algumas pessoas que contribuíram com as forças de Israel na faixa de Gaza durante o período que as forças de Israel realizavam as buscas justamente pelos reféns. Esse é um problema que deve ser solucionado o quanto antes. A informação que nós temos é de que forças americanas estarão em Gaza justamente com esse objetivo de manter a estabilidade e também de começar a desmantelar a rede de túneis utilizada pelo Hamas. No campo diplomático, como você bem disse, a aproximação do governo Trump com Israel, o próprio Benjamin Netanyahu, Geisiane, confirma o que você disse. Ele declarou recentemente que nenhum presidente dos Estados Unidos foi tão amigo de Israel quanto o presidente Donald Trump. Trump também recebeu homenagens, interagiu com familiares dos reféns que foram libertados na manhã desta segunda-feira, e no discurso que ele fez no Knesset, ele alertou o Irã que o Irã não deve voltar, não é, a realizar ataques contra Israel, que o Irã deve aceitar também ali um acordo da questão nuclear, dando a entender que, obviamente, a questão com o Irã não está resolvida. Mas Donald Trump também ressaltou a força de Israel, disse que os seus inimigos não irão destruir Israel, aqueles que conspiram contra o Estado de Israel não irão prevalecer. E olha só, Geisiane, teve até uma mensagem direta para o secretário de Estado, Marco Rubio. Isso mesmo, Trump agradeceu as pessoas que contribuíram para que o dia de hoje acontecesse, entre eles Steve Witkoff e o seu genro Jared Kushner, que trabalharam nos bastidores, né? Assim como o secretário Marco Rubio. E Geisiane, ele disse o seguinte, que na opinião dele, Marco Rubio entrará para a história como o maior secretário de Estado americano de todos os tempos. Olha, eu sei que parte da mídia aí no Brasil repercutiu recentemente de que Marco Rubio poderia estar isolado dentro do governo americano. Se ele está isolado, você imagina se não estivesse isolado, né? Nessa declaração aí do Donald Trump, então apontando Marco Rubio como possível maior, né, no futuro maior secretário de Estado de todos os tempos. Depois de discursar ali no Knesset, ele e Marco Rubio, né, de tão isolado que está Marco Rubio, ele foi junto com o Trump para o Egito, onde aconteceu a cúpula e a formalização dos acordos entre Israel e o Hamas, não é? Nós tivemos como a gente pode ver aí nas imagens também, a assinatura dos acordos e esse momento histórico realmente nessa segunda-feira, dia 13 de outubro. Outros líderes estiveram ali também, o presidente francês Emmanuel Macron, que é aquele aluninho, todo mundo tinha um colega na quinta série que sempre chegava na hora, né, de apresentar o projeto de escola ali,
todo mundo fazia o projeto, a equipe trabalhava, ajudava, o Macron era aquele que colocava o nome embaixo no projeto. Está ali o Emmanuel Macron, o Sir Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, também estava ali. A Giorgia Meloni, da Itália, essa sim, trabalhou junto com a administração Trump, e delegações de vários países, inclusive do Paraguai, representando a América do Sul. Dificilmente a delegação brasileira faria parte, né, uma vez que Lula é persona não grata lá em Israel. Agora, a grande questão é, Geisiane, este acordo vai prevalecer? Este acordo vai durar? A gente não sabe. Só existe uma maneira de saber realmente se esse acordo de paz pode prosperar, que era dar uma chance a este acordo, e o mundo agora trabalha não mais por um cessar-fogo em Gaza, mas pela manutenção da paz na região. Geisiane, eu devolvo para você. Van Kleber, trago aqui as nossas comentaristas para a gente reverberar, então, esse acordo de paz que aconteceu agora na faixa de Gaza. Fabi Barroso, sua pergunta ao nosso querido correspondente internacional. Boa tarde, Ivan. Seja bem-vindo num dia como esse. É impossível eu sei que é uma pergunta, mas eu preciso fazer o comentário do sorriso dessas mães, né, que realmente é algo assim, é inenarrável, gente, né, maravilhoso, e que Deus realmente proteja e promova aí, porque a gente sabe que teve o Estado de Israel vai tomar muito mais conta desse pessoal que está vindo, desses dias de insanidade que eles viveram. Então essa cena, né, vale a pena, nessa hora que a gente lembra que a gente é humano. Mas o que eu queria te perguntar, primeiro, também a observação aí do Marco Rubio é sensacional, o maior secretário de Estado de todos os tempos, para o presidente, que também tem sido, né, o maior de todos os tempos, principalmente em relação a conflitos. Isso vai ficar marcado. Mas o que eu queria te fazer a pergunta é uma outra questão. Tem um papel fundamental do Jared, que é o marido da Ivanka Trump, e que a gente sabe também que a mídia, pelo menos a mídia aqui do Brasil, às vezes tenta colocá-los como extremistas, né, justamente porque ele é judeu, né, e ela também se converteu ao judaísmo quando se casou com ele. Então eu queria que você falasse um pouco mais a respeito do papel fundamental do trabalho de paz, né, do marido e da própria Ivanka, e dessa questão de colocá-los como extremistas. Olá, doutora Fabi, foi muito bom você trazer a questão das famílias, né? Que o dia de hoje é justamente assim, a celebração da união dos reféns libertados e de suas famílias. Esse era o objetivo número 1 de Israel desde os primeiros minutos da guerra, não é? Então, é muito bom mesmo a gente poder compartilhar essas imagens com a nossa audiência. O papel do genro do Trump, o Kushner, foi importantíssimo desde que a administração Trump, aliás, no período de transição já do governo Biden para o governo Trump, ele começou a trabalhar, fazer as articulações. O Kushner também trabalhou no que foi o início lá atrás, em 2020, dos acordos de Abraão, que foi assim um acordo muito importante que uniu é uma palavra um pouco, talvez, ainda prematuro para dizer, mas que pelo menos aproximou, aí eu mesmo me corrigindo aqui, aproximou Israel do mundo árabe, do mundo muçulmano, e foi um acordo muito importante. O Kushner já fez parte daquele acordo, e os acordos de Abraão foram tão importantes que há quem diga que foram a base justamente para que agora a administração Trump tivesse crédito junto ao mundo árabe e também junto às autoridades de Israel, para que pudessem dar diálogo aí e início às conversas para que a gente pudesse chegar no dia de hoje. Então ele tem um papel fundamental nessa questão, tanto que nesse discurso que ele faz aí no Knesset, o presidente Trump agradece ele e diz que a filha dele gostou tanto de Israel e do judaísmo que chegou a se converter. Está aí, como sempre, a nossa direção sempre muito rápida e perspicaz. Está aí o casal Kushner e a Ivana Trump, né, filha do presidente americano Donald Trump. Esse rapaz realmente foi muito importante no trabalho de conectar a Secretaria de Estado, Marco Rubio, as autoridades israelenses, a administração Trump como um todo, e também as lideranças do mundo árabe e do Catar, para finalmente conseguir esse diálogo com o Hamas. Então, com certeza, quando alguém for escrever um livro sobre esse período em Israel e Gaza, o nome dele com certeza vai aparecer. Agora, se o Kushner é um extremista, olha, sinceramente, assim, isso já está virando o noticiário da Coreia do Norte. As pessoas que classificam o Kushner como um extremista, alguém que trabalhou pela paz. Ele até teve ali alguma participação no governo Trump
no primeiro governo Trump, lá atrás, do primeiro mandato, mas nada de tão assim relevante ou que pudesse ser considerado extremista. Eu acho que falta uma leitura muito grande por parte de alguns setores da mídia no Brasil, não é o caso, obviamente, da revista Oeste, mas as pessoas, às vezes, passam a sensação, doutora Fabi, que eles não têm a mínima ideia de como funciona a política americana, do que é a política americana, e exemplos como esse, chamando o genro de Trump de extremista, é porque realmente faltam argumentos, e nós estamos aí diante de um momento histórico, foi dado o primeiro passo, não é, para a estabilização da região, há muito que se fazer, o próprio Trump admitiu isso hoje, ele falou, olha, agora vocês acham que o trabalho terminou? Não, agora que está começando a arregaçar a manga para que a paz seja duradoura na região, mas olhem essas imagens. Esse rapaz, o Kushner, chamado de extremista, ajudou a contribuir para essas imagens e tenho certeza que agora ele vai continuar trabalhando para manter a estabilidade na região. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.